o nascimento de Sansão. Diga, o nascimento de Sansão. Diga, você vai dizer o seu nome, amém? Eu vou dizer assim, o nascimento de Cleide. Aí você vai dizer o seu nome, tá? Vamos lá, o nascimento de Cleide. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Diga, mulher. A mulher era estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha muito cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Repita comigo, diga assim: desde do nascimento até o dia da sua morte. Ele era consagrado a Deus, tá? Vamos ver aqui. Pulem para o capítulo 14. 14. Amém? Não, é o 15, tá? 15, versículo 14. Amém? Mas o mais importante é essa parte que eu li, tá? Deixa essa para o 14, a gente lê depois. Tá bom, queridos? A história de Deus aqui, ela nos conta a história de um homem. Você pode se sentar, tá? Diga comigo: Senhor, essa é a tua palavra. Fala comigo nessa noite. Fala comigo nessa noite. Ministra o meu coração. Eu entrego a minha vida no teu altar, para que o Senhor ministre o meu coração. Pai, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo nesta noite. Amém? Amém, querido. Então a Bíblia conta a história de um homem que o nome dele era Sansão. Nessa época que Sansão governou o povo de Israel, era um período onde não tinha rei. Não tinha rei em Israel. Mas a Bíblia, nesse período, Deus levantou várias pessoas para governar a nação de Israel. E entre eles, a palavra de Deus diz que Deus escolheu um homem chamado Sansão. E a Bíblia diz que quando Deus escolheu esse homem chamado Sansão, a Bíblia diz que Deus escolheu Sansão para que todos entendessem, compreendessem e crescem que era Deus
Exatamente uma mulher que era estéril, uma mulher que não podia ter filhos, para que todos compreendessem que isso vinha da parte de Deus, porque Deus ele é assim, ele escolhe as coisas que ninguém acredita, para que todos possam ver lá na frente o poder, o milagre que Ele pode fazer naquela situação, o que Ele pode mudar naquela vida. É assim que Deus faz. Assim foi com você, assim foi comigo. Ou você achava que a sua vida estava muito bem obrigada, você era santo dos santos, né? Você era uma pessoa mais maravilhosa do mundo, você não tinha pecado, você era a pessoa... Você era o cara, né? Nananina não. Deus, quando o escolheu, você não era essa pessoa. Você não era essa pessoa de confiança. Você não era essa pessoa santa. Você não era essa pessoa que hoje você é. Diga amém. Amém. Porque Deus, quando nos escolhe, Ele diz que Ele escolhe as coisas esquisitas, estranhas, né, para transformar. E aí a Bíblia diz que Deus chamou esse homem chamado Sansão desde o ventre da sua mãe. E quando Ele chamou, Ele disse, olha, o anjo veio e disse, olha, tu és estéril, né? Chegou e ainda disse o problema dela, você é estéril, mas você engravidará de uma pessoa. E o anjo disse como seria essa pessoa. E uma das características fortes que o anjo disse para essa mãe ele será nazireu. Ele será nazireu. Ele será separado para um propósito, para uma obra. Foi isso que o anjo disse para ela. E a Bíblia diz que ela ficou toda empolgada e foi correndo contar para o seu marido. E o marido disse assim, olha, mulher, é o seguinte, não acredito muito nessa tua história não. Ora de novo e pede para esse anjo voltar, porque aí eu vou estar do lado e eu vou ver, né? Era um Tomé. Ele não acreditava. E a Bíblia diz que essa mulher orou novamente e o anjo voltou. Quando o anjo voltou, ele disse, olha, nós vamos perguntar para ele como será a criação desse homem. Que essa pessoa que Deus vai colocar no teu ventre. Eu vou conversar com ele e eu vou fazer essa pergunta. Sendo que na hora ele até esqueceu de perguntar, né? E aí a Bíblia diz que o anjo veio, conversou, disse que ele seria nazireu, que ele seria separado e deu as características para ela, como seria a vida dele, o que ele poderia e o que ele não poderia fazer. E aí ele disse assim, o nazireu, esse que vai nascer do teu ventre, o Sansão, ele não vai poder consumir vinho e nem outro tipo de bebida forte. Era o que a criança não podia fazer. Ele não podia consumir derivado nenhum de uva, que era, no caso, vinho. Ele não podia tocar ou se aproximar de nenhum tipo de cadáver. E ele não poderia cortar os seus cabelos. Marilsa ia se dar mal, porque ela é cabeleireira, como que ela ia, né? Morar perto do Sansão. Ele ia ter que cortar o cabelo dele. Mas ela fazia uma escova, né? Ela fazia escova no cabelo de Sansão, né? Um alisamento e tal, né? Então, mas ele não podia cortar os seus cabelos. E aí a Bíblia diz que Sansão veio com toda esses requisitos, porque ele estava nascendo de uma mulher, de um milagre, porque Sansão era um milagre. Sansão foi um milagre da parte de Deus, né? E aí, nessa época, essa mulher, a mãe de Sansão, perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honraremos?
Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Quem é maravilhoso, gente? Jesus, ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ele disse que o nome dele era: por que perguntas assim ao maravilhoso? Hein? E a Bíblia diz que Deus deu essa oportunidade para essa mulher, e aí ela teve esse homem chamado Sansão. Só que assim, quando Deus colocou Sansão na terra, ele tinha um propósito. Ele vinha resgatar o povo de Israel da opressão maligna dos filisteus. Os filisteus, eles oprimiam, eles maltratavam o povo de Deus. E Deus viu aquilo. E o que Deus fez? Disse: eu vou enviar alguém para libertar o meu povo dessa mão opressiva, das mãos de Satanás. Sabe que um dia, quando você menos esperou na sua vida, apareceu um anjo de Deus. E esse anjo, ele veio na tua vida para te libertar das mãos do inimigo, para te libertar das mãos de Satanás, porque no período que tu estavas no mundo, Satanás te oprimia de tal maneira que você não tinha nem condições de pensar entre o que era certo e o que é errado. Muitas vezes você fazia o errado achando que era o certo, e o certo pensando que era o errado, de tanta confusão, porque Satanás faz confusão na nossa cabeça. E nesse dia Deus resolveu mandar um anjo para pregar a palavra para você, assim como Deus mandou um anjo para libertar Israel do cativeiro. Deus também mandou esse anjo para você, para te libertar do cativeiro onde você se encontrava. E hoje não é diferente. Desse cativeiro onde você saiu, Deus quer te usar para também, como anjo de Deus, levar a palavra para aqueles que estão precisando. Amém. Quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra hoje, agora? E não é palavra de amorzinho, não. A igreja, o povo precisa de confronto para se arrepender dos seus pecados. A igreja não precisa de Jesus. Olha, vamos lá na igreja porque lá as pessoas são maravilhosas, elas vão te tratar bem. Tá, aqui a gente até faz por uma questão de educação e o que Jesus já fez na nossa vida, nos transformou. Mas a igreja é um lugar de confronto de pecado. A igreja é para ela pregar o arrependimento do pecado, tirar o pecador de onde ele se encontra. Esse é o papel da igreja, essa é a função pastoral, essa é a função, seja lá de qualquer pessoa que tenha os ministérios. É trazer a palavra de arrependimento. Você precisa se arrepender. A palavra de Deus diz assim que nós devemos pensar naquilo que nós estamos fazendo de errado, nos arrepender do pecado e voltar para as mãos de Deus. Porque assim como Sansão um dia foi chamado por Deus, colocado no ventre de uma mulher, para uma grande obra, você também foi chamado para essa grande obra. O problema é que você não acredita nessa obra. Você não acredita. Você não acredita que Deus tem uma grande obra para você. Deus só tem lá para os patriarcas, lá
para os profetas, mas quando se trata da sua vida, você não acredita. E isso não é de Deus. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que Deus chamou Sansão, e aí ele disse para ele, olha, disse para a mãe, como seria a vida desse homem? E sabe o que aconteceu? Sansão foi crescendo, né, na medida que o tempo foi passando, Sansão foi crescendo, mas Sansão, ele tem uma característica aqui muito forte. E essa característica é uma característica de da igreja de hoje. Infelizmente, não teria que ser assim, mas essa característica é uma característica antiga. É uma característica de pessoas que realmente não teve um verdadeiro encontro com Deus. Pessoas que não confiam, que não acreditam, que não têm o temor de Deus no seu coração. Sansão era uma pessoa desobediente. Ele era rebelde. Ele era obstinado. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Porque se a igreja, ela está perguntando se essa é a igreja. Essa é a igreja. Ou se eu fizer a pergunta para você aqui, fizer uma enquete com vocês aqui, vocês fazem tudo o que a Bíblia diz que é para fazer? Sim ou não? Não. Então essa é a igreja. Por isso a necessidade de todo domingo ficar batendo na mesma tecla. Se converta, se converta, se converta, se converta. Se não, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. E continua fazendo o erro e continua no pecado. É ou não é, pessoal? É. Não adianta que é. A gente sabe que não é para fazer o errado e a gente continua fazendo. Pelo amor de Deus. E a graça, a misericórdia de Deus, ela nos sustenta. Ela que nos faz em pé, ela que não nos faz ainda morrer sem o Espírito de Deus, sem a salvação. Ele está nos esperando. Assim como aquela namorada que namora um rapaz. Ele diz, olha, eu vou para a guerra, mas eu não sei quando eu vou voltar. Ela diz, não importa, eu vou te esperar. Rapaz, se acabou a espera, o cabra, não sei quantos anos, por que Jesus não pode nos esperar? Ele está nos esperando, pela sua infinita graça e misericórdia, pelo amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. Diga amém. Então nós fazemos parte dessa igreja. Ou vocês acham que eu também não tenho meu pecado? Claro que eu tenho. E não é pouco não, é muito. Talvez de entre vocês eu sou a mais pecadora. Mas nós precisamos abandonando. Por quê? Por que, pastora, que eu preciso estar todo domingo na igreja? Porque todo domingo eu preciso abandonar um pecado, amém? Amém. Quando você sair dessa porta para lá, você já vai abandonar um pecado. Amém. Diga amém. Amém. Acorda. Escuta o que eu estou te dizendo, desperta. Diga amém, concorde, seja avivado, glorifique o nome de Deus, escute, entenda. É isso que Deus quer de nós. E aí a palavra de Deus diz que esse homem, ele era obstinado, desobediente, rebelde. Ele sabia que Deus tinha feito uma escolha para ele era separado, a mãe dele já tinha falado para ele que ele era nazireu, que ele veio para cumprir um propósito de Deus aqui na terra, e que propósito era esse? Ele tinha que libertar o povo de Israel do cativeiro de quem? De quem? Dos filisteus. Diga, filisteu. Ele veio para libertar o povo de Israel do cativeiro que estava nas mãos dos filisteus, que era aquele povo, era o mesmo povo, aquele que Davi derrotou, aquele gigante, Golias, era da mesma família.
Mas ele precisava tirar o povo de Deus das mãos desse cativeiro, desse povo malvado dos filisteus. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que ele tinha uma missão para cumprir. Diga, eu tenho uma missão para cumprir aqui na terra. Você tem uma missão para cumprir, todos nós temos. Todos nós temos uma missão para cumprir aqui na terra. E sabe o que foi que aconteceu? Ele sabia que ele era separado. Com certeza, desde o nascimento, a mãe já devia estar falando para ele, explicando para ele, o pai também ensinando, dizendo o que era o nazireu, como é que fazia. Ele era um povo de Deus, ele era um escolhido para um propósito, e ele foi crescendo entendendo. Só que o povo aonde ele vivia, ali, era povo também rebelde, desobediente, obstinado. Então era o povo que ele vivia, era onde ele aprendia, era onde ele ouvia. Ele era chamado de Deus, como eu, como você, mas no dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos as pessoas que a gente convive. Pessoas que não são pessoas crentes, outros se dizem crentes. E aí a gente convive com essas pessoas. E ele, mais do que nunca, convivia com essas pessoas. Mas ele tinha uma missão. Não, vocês não entenderam. Eles tinham uma missão. Eles tinham uma missão. Olha, você acorde, porque eu gosto de falar com a igreja. Se você não prestar atenção, você não sabe do que eu vou estar dizendo. Sua cabeça, ela tem que estar aqui. Ela não tem que estar lá fora, não. Você saiu lá de fora para cá. Então fique aqui. Não deixe Satanás roubar os teus pensamentos, não. Deixe lá para fora o que está lá fora. Escute aqui agora. Só são poucos minutos. Não dá nem 2 horas. Então escute. Traga cativo a sua mente em obediência à palavra. Traga cativo. Fique no cativeiro de Deus hoje à noite, amém? E aí a Bíblia diz que esse homem, ele vivia no meio daquele povo e com certeza ele aprendeu a ser que nem aquele povo, rebelde, desobediente também. E uma das primeiras características dele, da rebeldia, da desobediência, sabe o que ele fez? Ele disse para o pai dele e para a mãe dele: olha, eu vi uma jovem lá da banda dos filisteus e eu quero me casar com esta jovem. Olha só. Aí o pai e a mãe disse para ele: mas você não pode se casar com ela, porque é julgo desigual. Eles são os nossos inimigos. Como é que você vai se casar com um povo que é nosso inimigo? Ele disse: mas eu quero. Não interessa, papai e mamãe, o que é que vocês querem. O que interessa é o que eu quero. Eu gostei dela, eu vi e é com ela que eu quero me casar. Os pais, sabendo que não era correto, não era de Deus, foi lá e fez o casamento, fez todos os trâmites, resolveu que ele acabou que se casou com ela. A Bíblia diz, lá um texto mais na frente, que Deus, em todo esse processo, Deus era como que diz assim, tinha o consentimento de Deus. Deus sabia o porquê daquela situação. Vamos que dizer assim. Deus sabia por que estava acontecendo que ele se casasse com a mulher que não era para ele se casar. Deus sabia. Mas a palavra de Deus diz que ele foi lá e se casou.
E uma das primeiras tragédias que aconteceu, sabe o que houve? No dia lá das festas de núpcias, ele fez um enigma para que o povo descobrisse o que significava o enigma que ele estava falando, que ele estava dizendo. E aí, a Bíblia diz que ninguém descobriu o que significava. Não vou ler o enigma não, leia em casa. Quando... Oi? Do forte saiu doçura. Do forte saiu doçura e assim vai, muitas coisas. Era o enigma, E aí tinha que descobrir o que significava isso. A Bíblia diz que quando ele começou a falar, e todo mundo, ninguém descobria, aí a esposa dele, lá dos filisteus, chegou para ele e disse: olha, você vai ter que me dizer o que significa isso que o povo quer saber. Me diga. Aí ele disse assim: eu não vou falar. Ela insistiu, até que ele falou. Quando ele falou, houve um problema muito grande, que eles descobriram e vieram, e ele tinha que pagar o que ele disse que ia pagar para eles, e ele teve que matar muitos filisteus para poder conseguir pagar aquilo que ele havia prometido em pagar. Depois você lê lá na Bíblia o que é. E aí começou aí uma história de morte, uma história que nada mais ia dar certo na vida dele. Em primeiro lugar, porque ele desobedeceu a seus pais e a Deus. Ele não tinha que fazer aliança com o inimigo. O inimigo não é para a gente fazer aliança. O inimigo, ele faz até aliança com você, mas na hora que ele pode, ele vai te dar o bote, e você vai ficar, a ver navios, prejudicado. Não podemos fazer aliança com quem não é do nosso arraial, com quem não serve o mesmo Deus que nós. Se muitas vezes, querido, a gente faz aliança com essas pessoas, às vezes não dá certo. Imagina com quem não é. Imagina com quem não é. E aí a Bíblia diz que ele fez essa aliança e aí não deu mais nada certo. Não vou contar essa história. Mas o que importa daqui para frente é que a vida dele não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. A Bíblia diz que até do seu nascimento até a sua morte, Deus seria com ele. Aí, um dia eu estava pensando, por que Sansão está na galeria dos heróis da fé? Se a Bíblia diz que no final ele se matou. Ele se matou. No final ele se matou. A Bíblia diz que os inimigos pegaram ele, porque o que acontece? Antes de eu cantar essa parte aí. Antes disso, ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. Essa mulher, a Bíblia diz que ele simplesmente se apaixonou. Se apaixonou de tal maneira que a Bíblia diz que ele estava para enlouquecer, de todos os dias ela perguntar para ele qual era o segredo de tanta força que ele tinha. Qual era o segredo da sua força, Sansão? E ela precisava saber, que ela precisava contar para os inimigos dele, para os filisteus. E a Bíblia diz que ele se apaixonou por essa mulher, e essa paixão que ele teve por ela levou ele à destruição. Veja bem comigo que uma paixão errada, ela destrói qualquer pessoa, ela destrói qualquer casamento, ela destrói qualquer relacionamento.
E a gente vê que desde o início, um dos problemas de Sansão era a mulher. Era a mulher. E aí o que aconteceu? Ela, de posse, né, do relacionamento com ele, sabia que ele estava apaixonado por ela, e todos os dias ela perguntava para ele: e aí, Sansão, tu não vai me contar? E aí ele contava, ele me enganava ela. Faz isso, faz aquilo, é assim que vem a minha força. E quando acabava, ela chamava. Engraçado que cada vez que ele dizia algo para ela, dizendo que a minha força, ela vem se colocar o meu cabelo, só um exemplo, entre os pregos e bater, aí acaba a minha força. Aí ele dormia, ela botava o cabelo dele entre os pregos, né, e batia lá, e aí quando estava, ela chamava: venha que agora eu já sei, ele está sem força. Quando os filisteus chegavam, ele se levantava com força total e não era nada daquilo, né? Então ele mentia para ela, ele mentia para ela onde estava o poder da sua força, que na verdade não era nada daquilo. Ela não sabia que o poder da força dele era de uma aliança que Deus havia feito com ele, havia feito essa aliança desde o ventre da sua mãe. E aí o que acontece? Ela perturbou tanto a vida dele, que ele, apaixonado por ela, resolveu entregar o ouro ao bandido. Disse: olha, eu já não aguento mais, eu estou a ponto de enlouquecer com essa mulher, mas é que eu gosto dela. O que eu faço? Deixa eu logo entregar tudo para ela. Aí, resultado, contou toda a história. Não, é porque assim, ó, eu sou nazireu, desde o ventre da minha mãe, e nesse pacto do nazirado, não sei falar o nome, se eu cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. Que coisa triste, né? Ele entregou o que Deus tinha de tão precioso colocado nas mãos dele. Ele quebrou uma aliança com Deus que não era para ele quebrar. Ele trocou a aliança que ele tinha com Deus por um sentimento que não tinha valor, por um momento de prazer, vamos dizer assim. E aí o que ele fez? Ele entregou essa aliança. Esqueceu de Deus. Esqueceu que Deus existia. O que uma mulher não pode fazer em um casamento, em um relacionamento? Deixou tudo para trás. Deixou tudo para trás. Porque queria a mulher. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, que ela chamou os filisteus, quando os filisteus chegaram, que ele se levantou para bater, para matar os filisteus novamente. Cadê a força? Não tinha mais. Que coisa triste. Todas as vezes que nós quebramos a aliança com Deus, a nossa força é quebrada. A nossa autoridade é desfeita. Nós não temos autoridade por uma quebra de aliança. Mas essa quebra de aliança, ela pode ser consertada. Hoje nós estamos vivendo no tempo aonde Jesus morreu por cada um de nós. E hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus para pedir perdão pelos nossos pecados. E a nossa aliança, ela pode ser refeita. E aí o que acontece? A Bíblia diz que
Quando aconteceu isso, a Bíblia diz que ela chamou os filisteus e eles vieram, e a primeira coisa que eles fizeram, vazar os 2 olhos dele. A pessoa que quebra aliança com Deus, ela fica cega no espírito. Ela não consegue discernir o certo do errado. Por isso, nós precisamos rever a nossa vida. Como é que está a nossa aliança com Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? E a Bíblia diz que primeira coisa que o inimigo fez foi cegou o entendimento, os olhos dele, para que ele não visse, não enxergasse mais. E ele não via como era que ele ia. Perdeu a força, não tinha mais cabelos longos que tinham sido cortados. É assim que o inimigo faz com a gente. Ele entra na nossa vida, quebra as nossas forças, quebra a nossa aliança com Deus, cega o nosso entendimento, e a gente vive, parece barata tonta, não sabe para onde que vai, não sabe o que fazer, não sabe o caminho que é para ir. (16, 21) Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze. Olha só o que eles fizeram, o inimigo fez com ele. Prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. No versículo 22, sabe o que diz? Que o inimigo, ele pode até fazer isso com a gente, se a gente permitir, quando a gente quebra as alianças. Mas no versículo 22, ele não contava, né? Ele não contava no versículo 22 que o que ia acontecer? Logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer de novo. Ainda que ele estivesse no cativeiro dos filisteus, mas Deus não tinha esquecido da aliança. Deus não esqueceu da aliança que Ele fez com você. Amém. Você pode ter se esquecido, mas Deus não esqueceu. O inimigo pode ter feito o que fez com você, mas Deus não esqueceu. Mas para isso, Sansão teve que se arrepender. Diga, Sansão precisou se arrepender. Sansão se arrependeu. Ou vocês acham, porque o cabelo dele já estava grande, mas ele não tinha ainda adquirido a força e a autoridade que ele precisava. Ele continuava no cativeiro. Você está me entendendo? Amém. Ainda que o cabelo dele estivesse grande, ele precisava fazer algo, porque antes de ele entrar no pecado, ele também quebrou princípios, quebrou aliança com Deus.
Qual aliança você tem quebrado com Deus? O que você tem feito que não tem agradado a Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Ou você está andando que nem Sansão, sendo guiado por alguém? Você não tem noção do que Deus tem preparado para você? Você está com os seus olhos vazados, sem enxergar, sem discernir o propósito de Deus para a sua vida? Querido, chegou a hora de você também, como Sansão, se arrepender dos seus atos. A Bíblia diz que ainda que depois que eles prenderam Sansão, um dia eles chamaram Sansão para diverti-los. Traga esse homem cego aqui para nos divertir. Estavam dando uma festa ao Deus deles, que não era o Deus de Sansão, o Deus Dagon. E a Bíblia diz que mandaram trazer Sansão, e Sansão veio para divertir o povo. Ou você está sendo diversão para quem está aí no mundo? Estão rindo de você? Não permita isso. Se você está sendo usado como diversão do mundo, você precisa refazer sua aliança com Deus. E a palavra de Deus diz claramente aqui, que quando ele estava lá, mandaram chamar ele para divertir. Tragam-me, versículo 25, com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. O que eles faziam com Sansão, queridos? Tu é cego, bate nele, chuta nele, puxa o cabelo dele, arranca a roupa dele, morde ele, põe ele de cabeça para cima, põe ele de cabeça para baixo, põe a cadeira, puxa para que ele caia. Aí eles riam da palhaçada dele, que eles queriam rir, que eles queriam se divertir. E Sansão com certeza já estava cansado da situação, de se sentir palhaço, usado por Satanás. Chega! Ele disse chega. Por isso que eu sempre digo para as pessoas: quer mudar? Você que decide. A mudança, ela não depende de mim, ela depende de você. Tudo que Jesus precisava fazer por você, Ele já fez na cruz do Calvário. Agora é você que precisa decidir se você quer continuar assim ou se você quer mudar. E Sansão, diante de tudo aquilo, ele disse: eu quero mudar, eu não quero continuar assim, eu quero mudança. No versículo 28, quando Sansão decidiu mudar, porque ele já não aguentava mais aquela situação, ele dizia, com certeza, ele olhava para ele e dizia: meus cabelos estão longos, tão grandes, mas cadê a força? Cadê a força? Eu tenho muito conhecimento da palavra, mas cadê as vidas que eu preciso ganhar para Jesus? Se ele disse que eu tenho que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Sansão vendo toda aquela situação, não podia fazer nada, cabelo grande, não servia para nada mais.
Mas ele precisava se arrepender. Diga: eu preciso me arrepender dos meus atos, do meu pecado. Aí ele disse assim, ó, e Sansão, no versículo 28, 16, 28, ele disse assim, ó, e Sansão orou ao Senhor. Eu não lembro de ter lido aqui Juízes e ver Sansão orando. Eu não lembro. Posso até estar errada. E vou voltar a ler de novo. Mas eu não me lembro de ter visto Sansão orar a Deus. Ele ia tudo na força do seu braço. Ele tinha muita força, mas em nenhum momento ele reconheceu que a força que ele tinha vinha de Deus. Pode ler a Bíblia. Pode ler a Bíblia. Ele não reconhecia. Tudo que não era para ele fazer, ele fazia. Não era para comer, para tocar em comidas, em animal, em morto. Ele foi lá, pegou, foi o mel e comeu. E ele sabia que ele não podia tocar em cadáver, nem de animal e nem de pessoas. Por nenhum momento eu vi Sansão orando verdadeiramente. Mas aqui o negócio pegou para ele. Aí o que ele fez? Ele disse: e Sansão orou ao Senhor. Reconheceu Deus. Olha o que ele fez aqui, ó soberano. Ó soberano Senhor. Reconheceu o poder de Deus na vida dele. Você precisa reconhecer o poder de Deus na sua vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vivo vem do Senhor. Nada que tenho, nada que sou vem de mim mesmo. Eu dependo de Deus, eu vivo para Ele e eu vou morrer para Ele. É assim que tem que ser a nossa oração. E ele disse: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ele se arrependeu. Lembra-te de mim. Querido, Deus não se esquece de ninguém, não. Deus não se esquece de você, não. Deus não se esquece de você. Ele achava que Deus havia esquecido dele, porque como ele se esqueceu de Deus, ele achava que Deus também tinha esquecido dele. Nós esquecemos de Deus, sim. Nós nos esquecemos de Deus. E ele disse: lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Eu te suplico. Eu te suplico. Ó Deus, eu te suplico. Sabe Deus como não foi essa oração que ele fez, né? De súplica. Dá-me forças mais uma vez. Dá-me forças mais uma vez. E faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Ele já estava no final da vida dele mesmo, já não enxergava,
Mas Satanás tinha feito muita maldade com ele. E ele disse para Deus: mais uma vez, me dê forças para que eu me vingue dos meus inimigos. Como é essa vingança dos inimigos? E ele disse para o rapaz que estava ajudando ele, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, eles a empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sabe, queridos, o que eu achei interessante no final dessa história? O que eu entendi no final dessa história é que Sansão, apesar de ter quebrado a coluna, o templo veio ao chão, ter matado muita gente, inclusive ele morreu, mas antes ele fez uma o quê? Uma o quê, igreja? Uma oração de arrependimento. Por isso que ele se encontra nos livros dos heróis da fé. Porque apesar de ele ter passado por tantos problemas, no final ele reconhece Deus como seu Senhor. Ó soberano Deus! Você está me entendendo? A igreja precisa entender. A igreja precisa entender que ela precisa de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Pastora, de que eu devo me arrepender? Eu não sei, até de que tu não te lembra. Se arrependa. Se arrependa do seu pecado, se arrependa da sua vida, se arrependa do que você fez de errado, se arrependa, ainda há tempo. Ainda há tempo para isso, igreja. Deus fez uma aliança e disse: olha, Sansão, vou encerrar com isso. Sansão, eu serei contigo até a tua morte. Tá? Ele tinha uma promessa, que na morte dele, Deus estaria com ele. Deus é com você. Deus é comigo. Até os últimos nossos momentos, o Senhor será conosco. Essa é a promessa. Mas você precisa viver uma vida de santificação. Em santificação, buscando as mudanças e as transformações. Conhecendo sempre a verdade, para que a verdade traga libertação na sua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar. Prossigamos em conhecer sempre ao Senhor, para que venha a salvação. Desenvolvendo sempre a nossa salvação. A nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida. Por isso precisa estar ouvindo a palavra, para que a gente desenvolva. Ai meu Deus, mas eu ainda tenho isso. Desenvolva, abandone, deixe. Eu fui para o encontro, eu ainda estava com isso. Pois é, então abandone, deixe, desenvolva a sua salvação. Nós precisamos desenvolver. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe
Que Deus guarde o seu coração. Que você saia daqui meditando nessa palavra. Que você saia daqui compreendendo que você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma missão. Eu tenho convicção da minha missão. Você precisa ter convicção da sua também. Amém?